Muito boa tarde para você, com imagens direto de Bauru, cidade onde vivia um dos nossos convidados, ou melhor, o filho de uma das nossas convidadas, o Super Chico, que nós amamos tanto, que todo o Brasil conhece, que na próxima semana vai fazer um ano que ele partiu e nós vamos falar sobre saudade. Por conta disso, você está vendo aí algumas imagens da cidade de Bauru, que foi onde o Super Chico nasceu e onde está a Dani, mãe do Super Chico, que vai conversar conosco daqui a pouco. Ontem foi o dia da saudade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso com essa querida que nos ensina todos os dias a enfrentarmos o problema, a enfrentarmos a tristeza, a enfrentarmos a saudade. Ou melhor, enfrentarmos não, porque a gente só sente saudade de quem a gente ama. Nós não sentimos saudade de coisas ruins, pelo contrário, nós queremos as coisas ruins longe de nós. E caminhamos todos os dias para sermos felizes. A saudade faz parte do nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre isso para que você entenda que a saudade não é para doer e te entristecer, mas sim para ser um motivo para você agradecer pela oportunidade de ter vivido com aquela pessoa que te faz falta, ou mesmo uma pessoa que não se foi definitivamente, mas que hoje não faz parte da sua vida, e animais de estimação, que também são tão queridos e que fazem parte da família de milhões de brasileiros e de milhões de pessoas no mundo. A Yara está aqui com a gente, ela é uma defensora dos animais, ela trabalha no resgate de animais e isso faz com que ela cada vez mais tenha a necessidade, quando ela perde um animal de estimação, ela tem essa necessidade de resgatar um número cada vez maior. Quer dizer, a saudade também pode ser um combustível para você ajudar outras pessoas, que é o que a Dani faz todos os dias, quando ela abre o sorrisão e mostra pra gente que a gente vence a dor com um sorriso. E a Olga está aqui com a gente também, mais uma vez, para nós falarmos um pouquinho sobre isso, para Olga ensinar a gente a conviver. Você que perdeu alguém muito próximo há pouco tempo, ou um animal de estimação que viveu com você durante muitos anos e era o teu companheiro, ou uma situação, um emprego que você amava demais, uma situação que você vivia, que você gostava de viver aquela situação, que te fazia bem e que hoje você não pode mais fazê-lo. Nós queremos mostrar para você que essa saudade que você está sentindo agora, independente do que ou de quem, ela pode sim ser um combustível para que você fique feliz de alguma forma. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Às vezes você vê essas pessoas que estão aqui hoje, que perderam pessoas que amam sorrindo, você fala, como é que consegue? Que é o que a gente se pergunta sempre, como é que ela consegue, meu Deus, passar por isso? Eu não sei se elas vão saber me responder como é que elas conseguem, porque eu acho que às vezes a gente consegue algumas coisas, vou começar com a Dani, que já está aqui olhando para mim aqui, às vezes a gente consegue algumas coisas que nem a gente sabe como é que consegue, né, Dani? Mas a gente consegue e pronto, e acaba sendo uma inspiração para outras pessoas, como tem sido toda a sua vida, desde o nascimento do Super Chico, né, Dani? Boa tarde, querida. Boa tarde, Keila. Boa tarde, Olga. Boa tarde a todos. Maravilhosa do nosso coração. Os presentes. Você que é maravilhosa. Obrigada, Keila. É assim, eu costumo dizer que a saudade é o amor que não morre, né? Então, a gente todo dia tem a saudade e é uma saudade, assim, que a gente relembra de tudo que passou. Para mim faz muito bem ver fotos, vídeos do Chico, né? Que nem você falou, daqui exatamente uma semana vai fazer um ano que ele partiu, né? Então, assim, eu mantenho ele muito vivo dentro de mim e eu acho que isso continua me dando força, porque, como você sabe também, 5 meses após a partida dele eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Né? Então eu fiz o tratamento, fiz a cirurgia, agora o cabelinho aqui já tá crescendo, né? Mas a gente não pode desanimar, nunca, né? Então estamos aí para aprender e para passar os nossos ensinamentos para todo mundo. A Dani vai continuar aqui com a gente. A Dani é a pessoa que consegue, cabelo é uma coisa que faz tanta diferença na vida da gente, ela consegue ficar linda assim. Quando ela rapou a cabeça, que caiu e ela começou a tirou o restante do cabelo, eu falava isso. Eu via as fotos e falava, gente, a pessoa é bonita, né, Olga? Exato. Mas eu acho que é essa alegria que a Dani passa, Olga, que eu quero começar falando sobre isso. Eu coloquei a Dani primeiro por isso. Essa alegria que a Dani passa pra gente todos os dias, que você vê que é verdade. Sim. Porque às vezes você
muitas vezes você finge que está bem e as pessoas percebem que não é verdade. E a internet tem muito isso, né? E a Dani consegue passar essa força, essa alegria. Olga, a gente nasce com isso? Não. Ou a gente treina de alguma forma o sofrimento, né? Tudo que aconteceu, a perda do filho, ou mesmo o diagnóstico de quando ele nasceu, da síndrome de Down, tudo isso vai amadurecendo a gente a ponto da gente aprender a transformar aquilo que poderia ser algo para nos matar, para, pelo contrário, fazer a gente viver e outras pessoas viverem através de nós? Na verdade, nós nascemos para sermos felizes, para termos alegria, para termos bem-estar. Essa é a natureza humana. Só que o sofrimento, muitas vezes, ele colabora para que você valorize ainda mais a alegria, para que você valorize ainda mais tudo aquilo que você viveu de bom com a pessoa. Então, quando você perde alguém, é natural você ficar triste, você ficar num período de luto. Mas passado esse luto, o que fica é a saudade. E a saudade o que é? É você lembrar os bons momentos que você viveu com aquela pessoa. Então, é você resgatar essa alegria que você teve com ela e seguir com essa alegria em diante. Então, a alegria, ela faz parte do nosso dia a dia e todos nós deveríamos buscá-la. Sabe por quê? Porque toda vez que você está alegre, que você está feliz, o teu corpo secreta dopamina, que é uma substância que te dá uma sensação de bem-estar e que faz com que essa alegria continue. Além de tudo, faz bem para a saúde física. Exatamente, física e mental. Agora, é claro que a tristeza, a dor, também faz parte do nosso dia a dia. Ninguém é 100% do dia feliz, não existe. Não mas dá. A maneira como eu encaro, que é o que eu falei da Dani, vou falar da Yara daqui a pouco, que é uma outra situação, mas que também nos traz tristeza. A maneira como eu vejo essa saudade, por exemplo, é que muda o meu dia a dia, a minha maneira de enxergar. Porque eu estava vendo alguns posts na internet, não sei se a Yara viu e a Dani também, falando da saudade, e todo mundo, ou todo mundo não, mas grande parte das pessoas remete a saudade à tristeza. Então tem lá alguma coisa sempre ligada à perda, alguma coisa que te faz mal. Não sei se você viu isso. Quando você coloca lá saudade na internet, todos os posts, a maioria fala sobre isso. É a gente que não sabe encará-la dessa maneira como a Dani encara e como a Yara também? Porque, na verdade, a saudade está muito relacionada a lembrar daquilo que você viveu. Agora, como é que você lembra daquilo que você viveu? Você lembra daquilo de uma forma positiva ou negativa? Você lembra dos bons momentos que você viveu ou você era tão dependente daquela pessoa que quando essa pessoa se foi, você se sente perdido no mundo? E aí é óbvio que você vai lembrar com dor, você vai continuar sofrendo. Então, na verdade, existe uma expressão chamada o saudoso fulano. Né? Quando a gente fala de alguém do saudoso fulano, saudosa época, a gente está falando de quê? De coisa boa. Então, a saudade, no final das contas, né, depois de você passar por todo o processo de sofrimento pela perda, ela fica como uma coisa boa. As boas recordações, as boas lembranças. E isso é da natureza humana, sabe por quê? Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que está viva, é uma canalha, uma pessoa cafajeste, uma pessoa que não presta. Quando ela morre, passado alguns dias, todo mundo começa a endeusar essa pessoa. Ai, mas era uma pessoa tão boa, né? Porque é da natureza humana esquecer o sofrimento, virar a página para o sofrimento, para viver com alegria. E ainda bem, porque senão você enlouquece, né? Exatamente. Você vai viver o tempo inteiro pensando nas coisas ruins, você vai ficar doido. Yara, quando é que começou esse teu amor pelos animais? E eu fiz questão de chamar a Yara para vir aqui hoje, antes dela responder, para explicar para você que está em casa. Nós temos falado muito do amor pelos animais, do quanto os animais fazem bem também à saúde do corpo e da mente. Quem tem criança sabe disso também, o amor que as crianças desenvolvem pelos animais, isso faz toda a diferença até na educação da criança. E hoje a gente sabe que muitas pessoas também criam uma dependência errônea dos animais e que daí você fica perdido quando o cachorrinho parte, né? O animal de estimação parte. E você tem esse amor pelos animais já desde muito tempo, né? Como é que surgiu isso? E eu já tô chorando, desculpa. Eu quase comecei a chorar já, porque eles me emocionam muito. E eu tenho um vínculo mesmo de amor muito grande pelos animais. Mas já é de família? Desde quando eu nasci, meu pai gosta muito de bicho, né? Minha mãe já não gostava muito para não entrar dentro de casa para sujar. Eu já era do contra. Eu saía na rua, criancinha salvando, no trajeto da escola para casa, já pegava um gato, pegava um cachorro, que no interior tem muito isso, às vezes maus tratos, né?
Aí eu já levava para casa, escondia, eu colocava dentro do quarto. Então eu sempre criei um vínculo muito forte com os bichinhos, de amor mesmo. Aí quando eles morriam por questões de doença, idade, essas coisas, velhice, eu sofria muito e sofro até hoje. E nós estamos mostrando aqui algumas imagens de um cachorrinho que está com você. Ai, meu Tem Deus. 2 ali. Quem são aqueles? Um que apareceu, esse que está agora. Tira um pouquinho só, hoje, para a gente poder dar uma olhadinha. O Emerson, isso. Essa é a São 2 diferentes. Apareceu um preto e branco e agora um branco e preto. Essa é a Sharon. Eu vou chorar, gente, eu não vou conseguir A Sharon já partiu. Partiu agora recentemente. E esse aí era o filho dela. E foi uma cachorrinha que eu comecei a criar, adotei ela depois de um fim de um relacionamento. E ela fez muito bem pra minha vida quando eu ingressei na polícia. Eu não vou conseguir falar, Mas gente. ela era já velhinha? Ela já tinha uns 5 anos. Acho que 3 anos, faleceu com 7. E ela foi muito parceira. Aí é a morte do filhinho dela, que ele faleceu antes, que eu levei ela no hospital. E a bichinha foi junto. Foi, por conta da separação, eu não tinha mais contato com o filhinho dela, né? Sei. Aí, quando ele faleceu, ela ficou toda feliz, eu levei ela até o hospital, aí ela viu que o filhinho estava morto, e ela ficou assim, ela meio que entendeu que aquilo ali foi mais uma fase. Né? Então, na verdade, a Sharon veio para você quando você tinha terminado um relacionamento. Isso, ela quer dizer, ficou você comigo. estava sozinha. Isso. Daí, você pegou... Ela foi de resgate? Não, ela veio desse relacionamento, era do cara, né? Ela acabou ficando comigo, ela dividiu os animais. Você dividiu e ela ficou com você. Quer dizer, ela foi sua parceira. Minha no parceira. momento de transição aí da sua vida. Isso, da minha vida. E foi meu primeiro cachorro aqui em São Paulo. Ali foi no hospital também. Foi o primeiro quanto tempo faz que ela morreu? Ela já tem até 1 ano que ela faleceu. E você ainda lembra dessa forma e se emociona? Eu não vejo mais, eu sou assim, eu não vejo foto, eu não fico lembrando muito para não sofrer, sabe? Porque, infelizmente, a saudade para mim traz um sofrimento, porque eu vivi muitos momentos importantes com ela, com todos, né? Então, você vê, né, Olga, isso que eu queria, quando a Yara falou sobre isso, a diferença de reação das pessoas, né? Porque a Dani, desde o primeiro momento, né, Dani, com a morte do Chico, a gente tinha conversado um pouco antes, e nós conversamos, acho que um pouco, não sei se foi no Dia da Mulher ou no Dia das Mães. E você já tinha absorvido essa perda, não como uma perda. Eu aprendi muito com a Dani nesse sentido, porque a Dani, você sempre mostrou essa alegria. Eu estou mostrando essa diferença, porque a maior parte das pessoas, elas não conseguem encarar a perda, não é com a alegria, mas com essa paz que você passa. Como é que você consegue isso? Você tem alguma técnica tua que faz com que você... Com que você seja assim, menina, pelo amor de Deus. O meu marido também não consegue. Ele não consegue ver foto, vídeo. Eu até falo assim, olha, às vezes a gente tá no sofá, eu falo assim, olha, esse vídeo aqui, aí eu percebo que ele vira o rosto e tal. Ele evita. Pra mim, ao contrário, como eu disse antes, né? Pra mim faz bem. É como se eu estivesse revivendo aquele momento. Apesar de não ter mais ele, me tira sorriso, entendeu? Me dá uma sensação boa. Não dói. Que assim, a dor vem de repente, não nesses momentos necessariamente. É claro que às vezes eu vejo foto né, porque assim, eu acho que a saudade nesses momentos ocupa um pedaço tão grande do peito, né, que acaba transbordando pelos olhos, né? Então assim, mas são momentos, né? Geralmente é quando eu tô mais sozinha. Às vezes as madrugadas que eu cantava para ele a música Noite Traiçoeira, né? Então assim, em alguns momentos com certeza acontece, né, de eu lembrar e ficar sentindo muita falta e falando assim, ai, você podia estar aqui comigo, né? Eu queria sentir seu cheiro, queria te abraçar e tudo mais. Mas, assim, as fotos e os vídeos, como eu disse, meio que reviver aqueles momentos que eu tive com ele. Então, eu fico bem, dá um quentinho, assim, no coração, entendeu? Entendi. Que é o contrário da Yaya. Mas cada um transforma, porque a Dani tem transformado também, como eu falei, em ajudar outras pessoas. Está sempre envolvida, até para ajudar as pessoas que têm as crianças com síndrome de Down e também mães, de um modo geral, né? Não só que perdem seus filhos, mas que às vezes têm dificuldade de começar a conviver com a criança que é diferente. Então, você acaba sendo um exemplo para essas pessoas. Em contrapartida, você se dedica a resgatar os animais. Você acha que quando você perde alguém,
um animalzinho, isso te dá uma força maior? Você canaliza para isso? Dá uma força para a gente continuar, porque eu sei que a fase daquele animalzinho de estar aqui na Terra já foi, infelizmente, não tem como a gente reverter isso, por questões de idade, doença, etc. Mas aí eu já foco em outro, eu falo, não, então deixa eu centralizar aqui todo aquele amor que eu dediquei, por exemplo, pro Max, que faleceu agora, pro Bartô, que foram 2 resgates muito, muito marcantes, assim, na minha vida, e de outras pessoas também que ajudaram. Eles faleceram agora, então, assim, eu estou procurando não sofrer tanto, tentar ter um pouco de alegria e lembrar só da parte do amor que eles me deram, para dedicar também para outros animais, ou pessoas também que venham a precisar, né? Quer dizer, daí a gente vai aprendendo a transformar, que é o que a Dani falou, né, Olga? Transformar esse sofrimento em algo que não nos faça mal, né? Exatamente, porque você sentir falta, você chorar, sentir dor é um sofrimento. E ninguém quer sofrer. Só que assim, cada pessoa tem um tempo para refazer-se desse luto, porque você tem que aprender a conviver com a falta. Seja do animal, seja da pessoa, seja às vezes até de um objeto. Tem gente que chora baldes porque perdeu uma caneta, porque perdeu alguma coisa que tem valor para ela. Então é natural você ficar triste durante um período, é natural você fugir de ver fotos, de relembrar coisas, de ir em lugares com quem você estava, com a pessoa. Mas com o passar do tempo e a cada perda que você vai tendo, você vai aprendendo a conviver melhor. Então, normalmente, quem teve a primeira perda é uma dor absurda. Mas conforme o tempo vai passando e as várias perdas, porque a gente perde tudo o tempo todo, né? Então, as várias perdas que você vai vivendo, você vai se tornando mais forte para lidar com a falta daquilo que te faz ir em busca de buscar mais outras coisas para preencher a sua vida. E uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se a Dani já passou por isso, eu acho que talvez a Yara mais, por ser um animal de estimação, tem pessoas que não dão esse valor devido ao sentimento dos outros, porque eu sempre falo que muitas vezes a gente mede o sofrimento das pessoas com a nossa régua, né? Então, aquilo ali, isso para mim é um absurdo. Você fala, nossa, mas a pessoa está sofrendo tanto porque morreu um cachorro? Nossa, como se fosse... As pessoas menosprezam muito a dor do outro, ou então está sofrendo tanto porque perdeu o emprego, mas é a gente que sabe, né, Dani? E você percebe, como você é muito ativa na internet, você já viu alguns comentários, porque muitas pessoas falam, nossa, mas você vai ficar falando e sofrendo pela morte a vida inteira? Você vê muito disso? Pouco. Eu tive alguns comentários nesse sentido, assim, deixa ele ir, né? Deixa ele tal, né? Só que em contrapartida, né? Na verdade, eu faço aquilo que meu coração manda, né? Mas, assim, em contrapartida, a maioria foi assim, não deixa o legado morrer, continua postando, porque o sorriso do Chico, um vídeo do Chico, deixa a gente bem durante todo o dia. Né? Eu até li um negócio outro dia na internet que eu até anotei aqui, que a saudade faz um ponto final virar vírgula na vida. Né? É verdade. Então, assim, a gente... essas pessoas que me deram tanta força, que eram seguidores do Chico, são seguidores do Chico, durante tanto tempo, tanto carinho, eles dizerem assim, não deixa morrer, mantenha vivo tudo isso, me deu também força para encarar tudo isso de uma melhor maneira. Porque, na verdade, no caso específico do Chico, eu acho que ainda tem muitas pessoas que lidam muito com preconceito. Eu acho que o preconceito ele existe, por mais que a gente diga que não. Tem muita gente que tem esse preconceito. Tem pessoas que têm medo, porque não sabem como vão fazer para ser mãe de uma criança que é especial. É como se fosse diferente, né? Então, eu acho que isso, a maneira como você age, traz uma leveza para a situação. Né? Então, faz com que as pessoas... Tem até um parênteses, que uma moça que me escreveu logo que o Chico nasceu e que eu comecei a postar ele na internet, ela tinha 24 anos e o primeiro filho dela nasceu com síndrome de Down. E ela falou assim pra mim uma coisa tão forte, né? Mas que ela falou assim, quando eu soube, eu desejei que ele morresse. Ela falou. Porque acho que as pessoas não é maldade, as pessoas acham que têm medo. Não dá pra julgar. É medo que as pessoas têm. Medo do diferente e tudo mais. E medo de não dar conta, né, Dani? Será que eu vou conseguir, meu Deus? Tem medo, tem gente que tem medo. Você começa a pensar como é que vai ser quando você ficar velha, a pessoa não vai ter ninguém para cuidar. Deve passar um turbilhão na cabeça da pessoa, Passa 1000 coisas na cabeça, mas o que eu achei legal é que ela me procurou, me encontrou
para dizer o seguinte: obrigada, o seu Instagram me fez amar meu filho mais que tudo na vida. Ah, meu Deus do céu. Que coisa Muito linda. legal, né? Então, Muito quer dizer, isso legal. daí você sabe que você está mudando a vida das pessoas, né? O meu marido, que era super contra a exposição, ele falou assim pra mim: olha que legal, fez bem pra uma pessoa, já valeu, continua aí, que deve ser uma missão sua, uma missão do Chico, e vamos em frente. Yara, quando a gente fala dessa coisa de menosprezar, né, o sentimento alheio, a saudade alheia, eu imagino, isso que eu falei, dessa coisa que as pessoas, você imagina, você vai sofrer por um cachorro, sofrer por um gato, eu acho que você já deve ter ouvido isso muito, ou não? Escuto todo dia, toda hora. Sempre, né? Sempre. Muito, Olga, tenho certeza disso. As pessoas eu vejo falam, muitas a gente pessoas ama os falando, animais, mas às vezes não é tanto assim. não pode ser assim, né? Pra mim, animal não é parte da família, é um bicho. É um bicho, tipo um bicho. Olha no dicionário, Você já leu isso e já ouviu isso? Já, não, pessoas falam pra mim, ai não, eu tenho um gato em casa, um cachorro, mas não deita na cama, não fica perto de mim, não encosta na minha roupa. É meio como se fosse um objeto da casa, é isso que eu não consigo entender, porque um animal também tem sentimentos. Como é que você vai tratar um bichinho como um objeto da sua casa? Se você trata o seu filho bem, ele também tem sentimentos. Eu não consigo fazer a distinção, porque para mim um animal é um ser vivo igual, só que ele se expressa diferente, ele não fala igual a gente, tudo dele é diferente, mas ele também é um ser vivo. Também sente. Mas isso faz com que você tente esconder um pouco desse sentimento? Eu escondo. Tá. Às vezes as pessoas perguntam, quantos animais você tem? Eu mudo de conversa. Mas você tem muitos? Tenho muitos. Muitos. O que são muitos? Agora eu quero saber. Ai, meu Deus. Você mora em casa? Apartamento. Que meu síndico não escute. Quantos animais você tem? É porque eu salvo vários e a gente não tem onde destinar. As pessoas acham que a polícia tem um galpão atrás da delegacia, coloca tudo lá, tem veterinário, tem Imagina, médico. quem dera. Não tem nada. Daí Então, você o que leva a pra gente sua casa? faz? A gente leva para casa. A gente vai distribuindo entre a polícia. A maioria das pessoas que tem animal hoje em dia são policiais, o pessoal não sabe disso. Estou só no meu apartamento 12. 12? Mas só cachorro? Cachorro e gato. Gente do céu, mas e a Mas é vizinhança? arrumadinho. Eles não sabem, porque é tão organizado. Não e eles faz barulho? Não. E, eles E são... o cheiro? Também não. Um monte de cachorro e gato fazendo cocô e xixi não fica cheirando o mundo? Não, mas tem que limpar todos os dias, né? Quer dizer, dá uma trabalheira. Dá um trabalho. E mesmo dia assim, tem se um limpeza. morre, você sente a mesma saudade como se ele fosse único. Porque cada um tem uma história, cada um tem algo assim muito marcante. Cada um, não dá pra falar, ai, animal é tudo igual, não é. Cada um é como se fosse uma pessoa, cada um tem uma personalidade, tem um jeito, tem o tipo de brincar, o tipo de fazer as coisas. Eles são completamente diferentes. Você, quando morreu, a Sharon, por conta de toda a história, ela era sua, não era um resgate, né? Não, Se bem que eu acho que não faz diferença. Mas quando ela morreu, você... Ok, aquele ali é o da delegacia. Eu tava treinando no tatame e ele tava ali, com os policiais treinando. Esse é resgate. Esse é resgate, tá vendo? Bem magrinho, ó, ele tava com câncer, 18 meu anos de Deus, idade. Judiação. Esse é o Ele Max. morreu? Agora, recente, tem 2 semanas ou uma. E daí, quando você tem uma perda assim, você posta? Sim, Daí o povo desce a lenha. às vezes sim. Do Bartô, por exemplo, que é um Doberman de 63 quilos, esse eu não consegui postar até hoje, porque ele me marcou muito. Foi uma história de sofrimento com ele, porque ele, infelizmente, foi abandonado, foi maltratado e ele não teve um final feliz. Então, por isso que eu acho que eu sofro mais, quando eu sei que o animal não teve aquela vida que eu quis dar para ele, sabe? Mas daí, Olga, tem uma diferença, por exemplo... Ali, ó, aquele ali que é o Doberman. Olha o tamanhão. Problema na Lindo. coluna, ele não Dó. andava. Aí foi quando ele faleceu, eu estava no hospital com ele. Tadinho do bichinho. Olga, tem uma diferença que eu quero até entender, assim, para eu também aprender a sofrer menos, porque eu sofro o tempo inteiro. Quando se morre alguém, eu tenho essa coisa mesmo tanto que, às vezes, eu vejo a postagem da Dani e eu já fico triste. Eu falo, gente, como é que ela consegue? Eu não consegui. Eu acho que eu sou mais da turma do marido da Dani do que dela, de não ver para tentar sofrer menos. Mas eu vejo duas coisas diferentes no comportamento aqui, na maneira de enxergar da Yara e da Dani, mas não só por causa da maneira de sofrer. Ela sente saudade até daquilo que ela não convive. Né? Então, ela resgata um animal que fica muitas vezes pouco tempo com ela e ela sofre do mesmo jeito. Quer dizer, esse sofrimento é uma coisa, isso não é saudade, né? Não. Na verdade, ela gostaria de proporcionar uma vida melhor para esse animal. Ela não teve condições de fazer isso por N razões.
E aí o animal falece e ela se sente mal por não ter feito o que ela gostaria de ter feito. No caso da Sharon, ela sente saudade porque conviveu com ela. Exatamente. A gente não sente saudade... Eu lembrei de uma frase, não sei se a Dani se lembra, do Neymar, uma vez quando... Ai, gente, por que eu vou lembrar? Mas vou falar, agora já lembrei mesmo. O Neymar, uma vez uma moça foi atrás dele lá em Paris. E ele tinha... Você lembra disso, Dani? E eles estavam trocando mensagens pelo Instagram. Até depois a moça denunciou, chegou a denunciar, depois ficou provado que ele não tinha agredido a moça e tal. E daí, na época, ele escreveu assim, saudade do que não tivemos. E daí todo mundo tirou o sarro. Não, saudade do que ainda não vivemos. Antes da moça ir. Depois desse rolo todo. Mas eu sei que todo mundo virou meme, essa história de saudade do que não... Você lembra, Dani, dessa história? Então... Isso não é saudade, né? Não do Neymar, mas de modo geral. A gente sente saudade, por isso que eu perguntei da história da Yara, porque ela não conviveu com aquele animal. Não interessa se é animal ou se é gente. É um ser humano, como ela fala. Daí, isso é outro sentimento, né? Sim. A saudade é de coisas que eu vivi e que eu gostaria de continuar vivendo. Exatamente. Ou seja, de coisas boas, sempre. Você não é doido, não vai sentir saudade de coisas que você viveu que te fizeram mal. Sim. Então, a saudade, ela é fruto daquilo que eu vivi. Né? Com meu pai, que já faleceu. Eu gostaria lembranças. Com o Super Chico, que a Dani... Isso, ou com a Sharon, que ela conviveu e tinha uma história. Exatamente. Os outros também, eu cheguei a conviver. Igual o meu primeiro plantão sem os cachorros, porque eu tirava eles de casa e levava para a delegacia. E para trabalhar sem os cachorros lá? E olha que eu fico na rua, não fico dentro de delegacia. Mas eles têm o sofazinho deles dentro da sala do grupo operacional. Tem umas coisas aí que a gente faz para abrigar os bichinhos, para deixar eles confortáveis. Meu primeiro plantão, eu não aguentei, chorei. Falei, não aguento ficar aqui sem o Max. Então, na verdade, também, eu não preciso conviver muito tempo para ter saudade. Se for uma coisa boa para mim, eu vou ter saudade mesmo que eu convive com o cachorro 2 dias. Ou com uma pessoa. E aí, você estava falando do sofrimento, né? Muitas vezes, não digo em todos os casos, mas é muito comum, por exemplo, você sofrer com a lembrança porque você se sente culpado de não ter feito o que deveria ter feito, porque não aconteceu do jeito que você queria, porque você começa a falar, mas se eu tivesse agido de tal forma... É como ela disse, né? Eu queria ter proporcionado mais coisas, eu queria ter feito tais coisas. Então, é uma espécie de culpa que a pessoa sente de não ter conseguido. Então, se eu tivesse mais tempo disponível, se a pessoa permanecesse mais tempo comigo, ou o animal, eu poderia ter feito X, tarará, né? Eu poderia ter feito 1000 outras coisas. Então, essa dor faz com que a pessoa evite de olhar foto, de olhar vídeo, de contar a história. Mas essa dor que você acabou de relatar, o primeiro dia que você chega para o plantão, que o teu animalzinho não está lá, é natural você chorar, você ficar triste. Por quê? Porque você está vivendo luto. Né? E o luto acompanha a gente, está muito relacionado com o tempo e a importância da pessoa. Então, por exemplo, se é uma pessoa que eu gosto demais, um animal que eu amo, é óbvio que se eu tiver essa perda, vai me doer muito. Então, vai demorar mais para eu cicatrizar essa dor e seguir adiante. Agora, se é alguém que você mal conhece, você fica triste hoje, amanhã, no dia seguinte você já está bem. Já passou. Eu acho, e isso também é uma coisa assim, no caso da Dani, você está falando isso, eu estou pensando aqui. Ô Dani, por exemplo, infelizmente a gente não tem mesmo como trazer de volta, né? Porque seria muito bom que a gente pudesse escolher alguns momentos. Tivesse esse poder. A mais, mas eu me lembro acho que foi no Dia das Mães do ano passado, que eu conversei com a Dani, e eu até falei, a Dani falou no ar, a Olga estava aqui até. Falou, não, Keila, você está enganada, isso não acontece, a gente nunca está preparado. Por quê? Porque a criança com síndrome de Down, todo mundo fala que ela vive um pouco menos, né, Dani? Que existem riscos maiores e tal. Daí, na cabeça de quem olha de fora, pensa assim, poxa, ela não vai sofrer tanto, porque no fundo ela sabia que poderia acontecer logo. Daí a Dani falou para mim, não, senhora. Pelo contrário, porque você sempre está ali pedindo a Deus para que demore mais, porque você está feliz ali, né? Então, você continua pensando da mesma maneira? Não adianta. A gente nunca está preparado para a perda, por isso que a saudade nunca diminui, porque eu acho que saudade é uma coisa que não diminui. A gente nunca está preparado, porque assim, o Chico, ele tinha uma força assim, absurda, né? Então, ele surpreendeu a gente muito tempo, assim, muitas vezes, né? Teve 2 Covids, né? Tinha 4 comorbidades. Então, assim, o médico, eu e meu marido falando com o médico, ele falava assim, eu vou trocar de lugar com vocês.
porque vocês me ensinam aquilo que eu não consigo deixar meu coração sossegado. O médico Olha fala, só. eu tenho medo. E a gente falava assim, não, o Chico, olha, é tão forte, ele vai indo e tal, então a gente não está preparada, apesar de eu escutar muitas vezes, depois que ele se foi, né? Ah, Dani, mas viveu bastante, né? Perto de tudo que ele tinha. Ele tinha vários probleminhas, né? Só que, gente... Nunca é o bastante. Não, Você pode ter 90... Minha avó tem 96 anos e eu não acho que ela viveu bastante. Eu quero mais é que ela viva muito mais, não é? Não é? Quando você ama a pessoa, isso quando você... Não é nem amor à pessoa, porque nós estamos falando também no animal de estimação e de situações. Quando você ama aquilo que você está vivendo, a situação que você está vivendo, o momento que você está vivendo, você não quer que ele acabe. Então, obviamente, não tem uma receita para isso, né? Eu acho que a grande receita é o que você ensina para a gente de não deixar a saudade ser maior, a dor ser maior do que a saudade. Né? Porque senão daí você fica doente. A maior prova disso é que mesmo com o diagnóstico, você fez o tratamento e você está bem. Quer dizer, muitas pessoas podem falar, ela ficou tão triste que ela ficou doente, não é isso? Ela está tão bem que ela sara. Ah, né? Isso eu escutei bastante também. Foi o estresse e tal, assim, X, né? Porque a ciência não prova isso, mas eu escutei bastante, foi o que eu mais escutei, né? Ah, você passou por uma perda, tal, você emendou a luta no luto e tudo mais. Isso daí tudo bem, eu emendei a luta no luto mesmo. Só que pra mim, o pior disso tudo foi o baque. Saber a notícia. Depois disso, eu falei, a gente não tem opção. A gente tem que continuar em frente, tem que encarar o tratamento. Então, para mim, não vou falar para você que foi suave. Nunca é suave. Também a gente não é hipócrita, né? Porque todo mundo tem medo. Essa doença é uma doença que deixa todo mundo com medo. Não adianta. Por mais que, não, você descobre logo e tal. Você tem todo um processo que você tem que absorver primeiro para poder acalmar para fazer o tratamento, porque senão ele acaba demorando mais. Quer dizer, é tudo um processo. Também não dá, tudo bem. Ninguém tá também... Você se prepara, né? Não tem esse negócio assim também, né, Dani? Mas eu acho que a maneira como você encara as coisas que torna as coisas mais leves. Por isso que eu acho que é importante a gente aprender isso. E eu tenho muita esperança de que a gente consiga aprender. Porque essa pessoa fala, é da personalidade de cada um. Eu acho que tem muito a ver, Olga, com a personalidade das pessoas. Também. A pessoa que já tem essa coisa de alegria que a Dani tem mesmo, que na família dela você vê que ela tem isso para todo mundo, para as filhas, para o marido e tudo. Então, eu acho mesmo que tem muito a ver com a personalidade da gente. Mas eu sou muito otimista no sentido de entender que eu acho que a gente pode mudar sempre, né? E melhorar. Porque não dá para passar a vida inteira também agindo da mesma forma quando aquilo faz mal. Mesma coisa, ela chora. Ponto. Mas ela não vai passar o dia inteiro chorando, porque senão não faz mais nada. E nem ajuda os outros também, não resgata mais ninguém. Porque daí você não consegue mais resgatar, porque você sabe que pode ir embora ou pode morrer, daí você para. O meu medo é das pessoas não entenderem que a saudade tem que ser... Não pode ser o post do Instagram, lá como eu falei, né? Daquela coisa triste. Ela tem que ser algo para te motivar a tratar melhor os que estão vivos, né? A ser melhor com os animais. Sim. A dar mais valor naquilo que você ganha, para você não precisar sentir saudade, porque você não vai perder, né, materialmente falando. Então, eu acho que é preciso que as pessoas aprendam a transformar isso. Eu acho que depois da pandemia, as coisas ficaram muito mais dramáticas do que positivas. Sim. Por isso que eu acho que hoje, quando se fala em saudade, ontem se falou tanto nisso, uma coisa que não se falava tanto antes. E eu acredito que é por causa disso, desse lado mais pessimista e negativo do que o lado positivo desse sentimento. Porque, na verdade, assim, nós temos vivido tempos sombrios, né? Guerra, uma série de coisas horríveis acontecendo pelo mundo todo e todo mundo falando que o mundo vai acabar, e aí muita gente desempregada, enfim, tem uma série de fatores reais que colaboram para que a gente se torne saudosista. A gente olhe para trás e fala, lá atrás era melhor, quando minha mãe era viva, quando eu era criança. Ou seja, você volta
para emoções e vivências que você teve do passado que foram positivas. Mas veja, você pode usar toda essa vivência que você teve positiva do passado e trazer para o presente com as pessoas com quem você convive, né? No caso dela, por exemplo, com os novos animaizinhos que ela vai resgatar. Com as pessoas que estão, porque normalmente o que acontece? Quando você perde alguém, você fica tão envolto no luto da perda que você esquece das outras pessoas que estão à sua volta. Então, por exemplo, uma mãe que perde um filho, que é uma dor tremendamente absurda, muitas vezes ela esquece dos outros filhos, ela fica chorando a dor do filho que ela perdeu. Ela pode chorar a dor do filho que ela perdeu, mas ela tem que conviver com esses filhos que estão lá, com o marido que está lá, com a família que está lá. Ou seja, a gente precisa usar a saudade como algo que nos dá força para nós seguirmos adiante e transformarmos o mundo para aquilo que nós queremos para nós. Né? Um mundo bom para todos. Para que as pessoas... Keila. Oi. A Olga me lembrou uma coisa agora, que no dia do falecimento do Chico, eu estava ao lado, ali no velório, né, ao lado do caixão, e a minha filha, a Beatriz, que é a do meio, ela tinha 11 anos na época, e ela encostou em mim e ela falou assim, mãe, pode chorar, ela falou, né? Mas daqui para frente, você tem 2 caminhos para seguir. Ela tinha 11 anos. Ai, meu Deus. Ou você vai continuar sendo quem você sempre foi, otimista, positiva, ou você vai entrar numa tristeza que você não vai aguentar. Eu e a Clara estamos aqui. Ai, meu Deus do céu. Ou seja, não larga a gente por causa dessa tristeza não, né? Então assim, ela falou, e na hora me deu um clique. Eu falei assim, gente, olha, eu tenho que viver tudo isso daqui que eu tô vivendo agora, mas eu não posso esquecer o que tá em volta de mim. Uhum. É porque senão você acaba... Daí eu falo, quando você é feliz, você contagia as pessoas. Quando você é triste, você contamina. Né? E você contamina de tal forma que você corre o risco, ainda mais você, que tem uma adolescente... A tua menina mais velha tem quantos anos? 14? 17. Então, você tem uma adolescente já quase jovem e você tem uma pré-adolescente. O teu exemplo é que vai formar até o sentimento dessas meninas, né, Olga? Exatamente. E veja a importância da conduta dessa mãe, né? Porque a mãe, ela ensina para os filhos como lidar com o mundo lá fora. Então, você estava falando de muita gente que vê a saudade de uma forma negativa. De repente, essas pessoas aprenderam isso dentro de casa, vendo a mãe sofrendo a perda de alguém, vendo a forma como a mãe lida com as perdas. Porque é mais do que personalidade, porque a personalidade é uma coisa dinâmica. Você pode ir construindo, reconstruindo, para isso que existe a terapia, inclusive, né? Terapia psicológica, para você se reconstruir de uma forma saudável para você. Mas o mais importante de tudo é como é que você aprendeu a lidar com a dor, como é que você aprendeu a lidar com as perdas, se você era muito dependente, seja dessa pessoa ou seja desse animal, para você ser feliz, para você se sentir bem. Porque quando você vive na dependência de alguém e esse alguém vai embora, você faz o que na vida? Se você estava vivendo somente em função dessa pessoa. Então, é importante você não ter dependência de ninguém. Amor é diferente de dependência. Agora, eu quero falar uma coisa com a Dani que eu não posso esquecer, mas com você primeiro. Você mora sozinha? Sozinha. Então, daí existe uma dependência muito maior, né, Olga? Porque você estar sozinho, Sim. Você vai se apegando, não é que você se apoia, mas você se apega naquilo, naquela pessoa ou até no animalzinho de estimação que vira seu companheiro. É isso aí. Daí eu tenho que tomar cuidado também, que no caso da Dani tem mais gente lá que já deu o sinal de alerta. Minha filha, acorda porque nós estamos aqui e precisamos de você. Exatamente. Ali não tem. Como que eu faço quando eu já sou sozinha e vai embora aquilo que era importante para mim? Ou meu familiar, ou meu animalzinho de estimação, mas alguém que era importante para mim. Então, mas aí neste caso, né, você precisa melhorar as suas relações sociais, ter mais pessoas à sua volta. Porque, na verdade, se você vive só em função dos animaizinhos, e a gente sabe que o período de vida deles é muito menor do que o nosso, muito mais curto. Então, a chance de você perder pela velhice já é grande, fora todos os problemas de saúde que eles podem apresentar. Então, é importante que você tenha outras pessoas na sua vida, com quem você possa compartilhar, com quem você possa viver outros momentos que não essa vida com os animais, porque acaba gerando uma dependência, entendeu? Sou isso daí. E ganhei uma sessão de psicólogo hoje gratuita.
Eu acho importante que se fale sobre isso mesmo, justamente para você que está em casa, entender essa coisa que você falou da convivência com outras pessoas é importante. Sim. E da convivência dentro da própria casa. Porque, Dani, me causou estranheza a tua filha falar isso, porque o que a gente percebe no dia a dia de vocês, na época do Super Chico, é que você sempre envolveu todo mundo nessa história com ele, né? Nos cuidados com ele. Então, na verdade, todos vocês eram muito, pelo menos essa impressão que passava, todos vocês eram muito unidos, né? Então, o que me causou estranheza dela te falar isso é que, no fundo, me dá a impressão de que mesmo você, juntando todo mundo em torno disso, na cabeça delas, ele era mais importante, a ponto de você, de repente, não, peraí, agora ela vai ter uma coisa aqui, porque ele não está aqui. Então, na verdade, por mais que você tenha feito para não ter essa diferença entre eles, me deu a impressão de que ela via essa diferença. E que daí você teve uma outra tarefa, né? Que foi de mostrar que elas eram tão importantes quanto. Ou seja, ele se foi, mas vida que segue, elas continuam sendo sua filha. Você sentiu isso também? Deu uma dorzinha do tipo, ai caramba, será que eu errei nisso? Não, eu não pensei nisso. O que aconteceu? Quando o Chico nasceu, a Bia tinha 5 anos, né? E realmente, assim, ele ficou 6 meses no hospital, ele foi para casa no 7º mês só, porque ele ficou internado na UTI, né? Quando ele veio, era muita visita e muito presente para ele. Então, assim, e elas eram pequenas, né? Essa de 11 era pequena. A Bia tinha 5 e a Clara tinha 10. Tá. A Clara não sentiu tanto, mas a Bia era caçula, grudada em mim. Então, assim, tinha realmente naquele momento mais atenções ao Chico, porque ele precisava, tinha home care em casa, né? Ele ficava em internação domiciliar em casa, apesar de eu trabalhar fora e ter enfermagem 24 horas em casa, né? A minha preocupação na hora que eu chegava em casa era correr e ver ele. Né? Então, assim, tá tudo bem e tal. Então, a Bia sentiu um pouquinho, mesmo quando ele veio, ela rolou um ciúme, entendeu? Assim, se eu pegasse ele, ela tava grudada em mim, ele numa perna, ela na outra, né? Então, assim, eu fui percebendo isso lá naquela época e fui trabalhando isso para, por exemplo... o Chico tá passando na dieta agora, vai demorar 1 hora e pouco. Bia, vamos dar uma volta com a mamãe? Então, tá. Aquele jogo de cintura, mas realmente ela, quando ela era menorzinha, ela sentiu bastante, né? Então, assim, aí ali mais pra frente ela foi amadurecendo, né? E a Clara bem menos do que isso, né? A Clara tava numa outra fase, ela tava na pré-adolescência quando ele nasceu. Então, assim, foi diferente. Mas, assim, quando ela me falou tudo isso, eu enxerguei, como sempre, do lado positivo, né? Eu pensei assim, não, Bia, você tem razão, você tá certíssima, filha. A mamãe sempre foi positiva, vai continuar, né? E é esse caminho que eu vou escolher. Você me direcionou aqui, ó, nesse momento. A Dani é muito linda, né, gente? Linda. Eu acho a Dani demais. Sou muito fã da Dani. Ô, Yara... Você já pensou em desistir de ter um animal de estimação? De pessoas a gente não desiste porque está ali perto da gente. Mas eu, por exemplo, a Olga sabe disso. Eu não tenho animal de estimação porque eu perdi 3 doentes quando eu era pequena. Eu só chorava. E eu prometi para mim que eu não ia mais sofrer. Então eu não tenho mais, nunca mais tive. Desde acho que uns 15 anos. Eu tenho 54, ó, já virou 30 anos. Caramba. Então eu não tenho. E eu não pretendo ter por causa disso. Porque eu acho que é muito sofrimento. Você se apegar e depois você ter que ficar sem. Você já pensou nisso alguma vez? Sempre. Eu faço até, vou fazer uma promessa aqui. Vou fazer uma promessa que nunca mais. Nunca mais. Dura quantos dias? Até aparecer o próximo caso. Que não demora muito, né? Porque toda hora tem alguém judiando de um bichinho. É impressionante aí isso, vem, né? nasce de novo aquele amor, aí meio que você transfere de um para outro e começa tudo de novo. E a gente não pensa na morte, a gente não pensa no pior, a gente sempre pensa nas melhores coisas do mundo. Olga, isso é bom ou ruim? É bom e é ruim, né? Ai, porque É ruim. Vamos começar pelo ruim. É ruim por quê? É ruim. Por quê? Porque ela vai estar sempre sofrendo com essas perdas. Ela vai estar sempre sofrendo, mas não é com a saudade, é com a perda. Com a perda daquilo que ela viveu ou daquilo que ela deixou de viver com esse bicho, né? Bicho não, animal, né? Então, na prática, o que ela pode fazer?
levar esse amor que ela tem para outros locais também, para outras Não só para os pessoas. animais. Não só para os animais. Ter mais amigos, arrumar um namorado, Vou ter se que for o casar, gente. caso. Vai Oi? ter que Vou ter casar. que casar. Pronto. Não necessariamente casar, Mas uma assim, companhia, outras companhias. outras companhias para você passear, para você sentar, para você fazer um lanche, para você passar tarde. Ou seja, você sair um pouco dessa rotina que você tem exclusivamente trabalho, animais, cuidar dos bichinhos e trabalhar. É uma vida muito restrita. Verdade. E isso acaba gerando uma dependência. Verdade, ela E, obviamente, muito sofrimento toda vez que há uma perda. Agora, se você tem outros contatos, outras pessoas vivendo com você, isso ameniza a dor. Ameniza a dor. No caso dela que ela contou, Da Dani. É da Dani que ela contou, das filhas. Veja, as filhas, com certeza, lá dentro, elas achavam que o menino era mais importante do que elas. Por quê? Porque demandava muito tempo. Precisava de mais cuidados. Mais cuidados. Então, assim, todo filho ele quer atenção exclusiva só para ele. Então, o que acontece, Quando a filha dela falou aquilo, logo que ela perdeu o Super Chico, a filha falou, será que agora que o mais importante se foi, você vai lembrar de nós? Finamente. Finamente, exatamente. Então, assim, fica até um recado para todas as mães, Por mais importante que seja seu filho, por mais atenção que você dê para um filho que demanda mais cuidados, faça como a Dani, sempre cuide de manter uma relação com todos. Com todos, exatamente isso, com todos, Não é só com um tipo de relacionamento, mas quanto mais relacionamentos a gente tem com as pessoas, menos dói a perda. Ô, Dani, você acha que existe, assim, uma... Eu sempre falo que eu não gosto de falar de conselho, mas, assim, uma receita para a gente sofrer menos com a saudade? Porque eu acho que você curte mais do que sofre. Claro, como eu falei, ninguém é hipócrita. Tem dia que você chora, que você fica triste, que você queria que ele estivesse aqui. Nessa época, com certeza, porque vai fazer um ano que ele se foi e tal. Tudo bem, mas na maior parte do tempo, você consegue fazer esse equilíbrio, vamos dizer assim. Você muito mais curte do que sofre. Como que a gente faz isso, minha filha? Como que você consegue? Menina, olha, eu não sei, é uma coisa tão natural, sabe? Mas eu acho assim, E olha que o Chico me ensinou a viver um dia de cada vez, Eu não pensava muito no futuro, assim, sabe? Eu falava assim, eu vou viver o dia e tudo mais, Então, assim, é o que a Olga falou, eu ocupo a minha cabeça, eu não deixei de trabalhar, mesmo na época da quimioterapia, eu ia fazer a quimioterapia num dia, ficava 8 horas no hospital, era o dia que eu não vinha trabalhar, no dia seguinte eu estava aqui. Eu fiz uma cirurgia semana passada de enxerto na areola da mama, tal, porque necrosou depois da cirurgia e tudo mais. No dia seguinte eu estava aqui no escritório, Então, assim, eu acho que ocupar o tempo, o trabalho ajuda, meio que desbaratinar. Eu vou bastante na casa do meu cunhado, dos meus pais, saio com meu marido de vez em quando. As meninas, mãe, vamos dar uma volta, e a gente vai dar uma volta. Então, assim, procurar fazer outras coisas que tragam uma alegria. Eu acho que é isso. Que é o único caminho, Dani? É o único caminho, eu acho. Dani, quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Você sabe o tanto que eu te amo e te admiro. A gente está aqui para tudo que você precisar. Eu ainda tenho esperança de você vir aqui sentar tomar café com a gente, entendeu? Vai ser uma alegria ter você aqui, viu, minha amiga? Obrigada por tudo. Obrigada por tudo que você faz por nós toda vez que você abre esse sorriso lá no Instagram, viu? Obrigada, gente. Tchau, beijo para você. Deus te abençoe muito. Amém. Vocês também. Tchau, tchau. Olha, antes de falar tchau para as nossas meninas daqui, eu quero que você preste atenção nesse recadinho. É só uma chamadinha para você já começar a se aquecer para a Marcha para Jesus, porque vai ter o lançamento da marcha, o lançamento oficial, com um super café da manhã, e vai ser demais. Tem os detalhes para você agora. Dá uma olhadinha. O primeiro café da manhã Pro Marcha para Jesus já tem data marcada. É dia 7 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, na Igreja Bíblica da Paz.
Preparamos prêmios impressionantes para esse café que marca o lançamento da Marcha para Jesus 2024. Quem se inscrever no site marchaparajesus.com.br ou apontar a câmera para o QR Code que aparece na tela, vai concorrer a um ingresso VIP para o trio elétrico e frente do palco. A Hebron Turismo vai sortear uma viagem para a Turquia e Grécia, os caminhos de Paulo. E não para por aí. Você que se cadastrar, além do cupom de sorteio que será retirado no café, ainda tem direito a um cupom a mais se levar um acompanhante. Então corre, se cadastra! Líderes, pastores, bispos e apóstolos. É dia 7 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, na Igreja Bíblica da Paz, com o apóstolo Estevam Hernandes, presidente internacional da Marcha para Jesus, pastor Edson Rebustini, presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Primeiro Café Pro Marcha para Jesus 2024. Todo o corpo de Cristo em comunhão para a maior marcha para Jesus de todos os tempos. Vai ser maravilhoso esse café da manhã, você está super convidado. Lembrando a você que faltam 119 dias para a Marcha para Jesus. Ah, você está achando que falta muito tempo? Que nada. Janeiro já acabou. Se bem está todo mundo reclamando, falando que janeiro foi muito longo, que esse janeiro teve 80 dias, né? Ou seja, tem gente que não vai sentir saudade do mês de janeiro. Olga, obrigada por você estar com a gente mais uma vez. Obrigada, Yara. Eu que agradeço. Esse negócio da saudade, eu queria só falar uma coisa para você. Sofrer, que é o que a gente falava aqui agora, sofrer é opcional. Você pode começar a procurar ajuda, se você vê que você está sofrendo demais. A Yara tem conseguido driblar, mas ela tem que ter essa noção de que se isso é uma coisa que tudo que te paralisa te faz mal. Porque daí, se a dor te paralisa, você não está conseguindo caminhar, você não consegue esquecer. Você não conseguir esquecer não significa que você sente saudade. É diferente, a dor é opcional, a saudade não. Porque a saudade é de algo que você gostou de viver. Ah, você está vivendo uma separação. Não, a separação não por causa da morte, por um divórcio. Daí você tem que focar naquilo que fez mal e fez com que vocês se separassem, para que você não sofra com essa saudade. Mas normalmente a saudade faz a gente crescer, porque ela reforça o amor que existe dentro de nós. E independente da pessoa, ou do animal, ou da situação, ou até do objeto que você goste, o amor, ele sempre vai prevalecer. Então é isso que faz com que você sinta saudade verdadeira, porque você amou demais. Você quer coisa melhor do que você saber que você amou tanto a ponto de sentir falta daquilo que você viveu? Porque se é algo que te fez mal, é porque não é amor. A Olga tem até um livro que fala sobre isso. Aprenda que o amor, ele não é compatível com a dor. Ele é o oposto à dor. Então, isso é uma coisa que você tem que trabalhar dentro de você. Por isso que a gente sempre traz esses assuntos, para que justamente você tenha essa oportunidade de ir melhorando para você mesmo. Para que você atinja o objetivo que a gente aprende aqui e que a gente quer que você atinja, que nós também queremos muito, que é sermos felizes. Isso é o mais importante, tá bom? Quero agradecer aos nossos parceiros de hoje também, ao Bar Jobim, ao Grupo Hungry, que nos trouxe essas delícias. Hungry tem tudo a ver mesmo, que é fome, a gente fica mesmo com fome quando vê essas maravilhas aqui, que a Marielle mandou pra gente. Muito, muito obrigada. A Sodier Doces, que sempre nos manda os bolos que a gente ama. Esse é duplo de coco. Que cocada dupla, daqui a pouco nós vamos experimentar, depois eu ponho lá no Instagram para você ver. Olha que lindo esse! E obrigada a você por estar aqui conosco. Muito obrigada pela tua companhia, que Deus te abençoe, abençoe a sua tarde, que você aprenda a conviver cada vez mais com as diferenças, com as perdas, e aproveite, por isso que é bom você ser bom, ser feliz e tratar bem as pessoas que você ama, porque quando elas se forem, você vai sentir saudade dos momentos bons, mas você não vai ter arrependimento de não ter feito algo que você poderia fazer. Portanto, é aquele clichê, mas é super real. Não deixe de demonstrar amor hoje, que amanhã Deus é que sabe. Hoje você está aqui, Ele te deu mais um dia de vida. Aproveite para tratar bem as pessoas que você ama e também os animais, tá? Porque também são seres humanos muito amados, certo, Yaya? Um beijo para você, Deus te abençoe. Te espero amanhã às 2h30 da tarde aqui no nosso Tudo de Bom para você.